Paz e graça de nosso Deus em Cristo Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vai nos ouvir, aonde vai nos ouvir. Hoje nós vamos trazer um tema pedido por um amigo querido meu, pelo Mateus. Ele falou se fosse possível que eu trabalhasse um tema. E eu orei ao Senhor e achei interessante demais o tema que ele pediu, que é o homem serve a Deus no homem. O homem serve a Deus no homem. Interessante demais essa colocação dele. E aí nós estudando, lendo, e me deparei com Romanos capítulo 14. E principalmente no versículo 18 e o 19, que diz assim: porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e provado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de um para com os outros. Muito boa essa palavra, muito dinâmica, né? E gostaria aqui de fazer uma prece, uma oração, para que o Espírito Santo venha nos iluminar, venha nos encher de sua glória e da sua graciosidade, para que essa palavra venha falar ao vosso coração de uma maneira específica. Amém? Querido e querida, queridos, amados ouvintes, é muito importante que quando nós vamos utilizar a palavra do Senhor, nós leemos o texto com textos e de primeira mão devemos saber também da história. O apóstolo Paulo aqui estava vindo de novo para Jerusalém, mas ele tinha dado uma passada em Corinto, e ele quis escrever aos romanos. Ele não estava em viagem a Corinto. Ele mudou a rota dele, nem pelo mar, nem pela terra, mas ele foi a Corinto em vez de voltar para Jerusalém, porque ele estava sendo perseguido, e ele ficou um tempo ali em Corinto. E nesse período desse tempo, né, fugindo dos seus perseguidores, ele escreveu aos romanos. E no capítulo 14, ele trata exatamente daquilo que os judeus muito prezavam, que era o comer e o beber, né? Os judeus não eram ligados a comer carne. Se pudesse comer a carne só do boi, essa coisa toda, eles comiam. Mas todo outro tipo de carne que era proibido pela lei, não podiam. E os romanos, que não eram judeus, convertiam, comiam todo tipo de carne. E então tinha aqui um julgamento. E Paulo faz dois pedidos. Faz pedido para os que não comem carne não julgar os que comem, e faz pedido para os que comem carne não comer perto dos irmãos, para que não haja essa dificuldade de ideias, né? Grupos que pensam diferentes acaba se dividindo, e Paulo estava pregando aqui a união. Então o sentido máximo desse versículo 4, desse capítulo 14 aqui é este. Mas o importante é que ele manda seguir a paz e a edificação de um para com os outros. Aí entra o tema que o Mateus pediu. Nós homens, servimos a Deus no homem. Por quê? Por que servimos a Deus no homem? Porque nós servimos a Deus por testemunho. Então, o que é testemunho? Testemunho é você não escandalizar o seu irmão, não escandalizar a cultura do lugar, né? Desde que essa cultura esteja no sentido bíblico também, ela é atolerável, né? Porque tem vários tipos de cultura que passa a não ser tolerável, né? Por exemplo, os grecianos adoravam uma deusa lá, que quando nascesse o primeiro filho, se fosse homem, ele tinha que ser mulher. Vestido de mulher, tratado como mulher o tempo todo.
Então, isso não pegaria bem para nós cristãos. Então, não teria como nós chegarmos lá e, é cultura do lugar, vou aceitar. Não tem como aceitar, né? E como em várias outras culturas, em outros sentidos. Porém, o homem serve a Deus do homem. Paulo estava preocupado com os romanos porque eles estavam se dividindo em cultura, se dividindo em ideias, se dividindo no modo de comer, se dividindo em tudo. E ele, preocupado com a igreja nascente lá, ele escreve aqui no versículo 19, que é a coisa bonita, para que a paz, que esteja em paz, para a edificação do outro. Mas espera lá, a minha paz, eu não tenho que dar ela a Deus? Eu não tenho que ter paz com o Espírito Santo? Eu não tenho que ter paz, não é, com a palavra do Senhor? Eu não tenho que estar em harmonia com Deus? Por que o apóstolo Paulo pede para a minha paz edificar o outro? O apóstolo Paulo está pedindo, Senhor, interfere na vida do outro. Entra na vida do outro. Analise a vida do outro. Não julga o outro. Não condene o outro. Trabalhe com o outro. Não é perder tempo com o outro, não é ganhar tempo. Ganhe o seu tempo com o outro. Nós cristãos temos que aprender a enxergar o outro irmão cristão. Mesmo que temos falhas, mesmo que temos iras, mesmo que temos erros em nós, mesmo que cometemos atrocidades, coisas que nem é, às vezes nem é de um cristão, por causa do repente do momento. Mas a fé manda ter paz. Para mim, para eu ter paz, essa paz com Deus é muito fácil, mas ter paz com o irmão é muito difícil. Por quê? Porque eu sou sanguíneo. Eu tenho uma irritabilidade muito rara e ela acontece no imediato tempo que está acontecendo. Se acontecer um obstáculo ali, a raiva manifesta. E eu tenho trabalhado com isso, orado ou jejuado, pedido ao Senhor para mudar isso em mim. Porque isso faz parte do meu caráter, da minha estrutura psíquica. E isso tem que ser mudado. Ou ser moderado. Ou que haja equilíbrio nisso aí. Eu tenho que ter controle sobre isso. E eu vivo orando ao Senhor. Por quê? Para que eu tenha paz para a edificação do outro. Porque se eu não tiver paz, se a minha irritabilidade falar mais alto, eu nunca vou edificar no outro Cristo. Eu não vou agradar. Então, não é só esse assunto da irritabilidade. Eu estou usando esse assunto aqui para basear uma coisa muito comum. Mas o desprezo, por exemplo. Tem pessoas que olham para outras pessoas e desprezam. Desprezam porque o jeito que elas estão vestindo. As pessoas têm hábito de ver, por exemplo, uma mocinha vestida de short ou um rapazinho vestido de uma calcinha rasgada aí que está usando e julgar, condenar. E se for pego você e colocar lá no meio dos índios lá, todo mundo nu? Se for lá na África, lá, nu? Se for chegar lá na Oceania, que é o continente da Oceania, que é a Austrália, chegar na Austrália, os nativos da Austrália, nus. Os homens usam até uma cumbuca no seu genital e amarra para poder andar normal. A única coisa que eles fazem. Mas o restante tudo é nu. As mulheres andam nuas. Aí aqui você olha uma pessoa e começa a criticar. Isso está longe de Deus. E começa a julgar pelo que elas vestem. Mas e o sentido? E o significado do sentir? Você tem paz? Chega nas pessoas e conversa. Não olha para o modo dela vestir ou dela falar ou agir. Tenta afetar, tenta causar influência nessa pessoa. Porque você só serve a Deus no outro. Deus não precisa de você ficar gritando, oh Deus, eu tô aqui, Deus, oh Deus, eu te adoro, Deus, oh Deus. Tem gente que passa a mão no microfone, vira uma coisa, sabe? Outros fazem hinos maravilhosos e parece estar cantando para um show, aquela coisa toda. E aí, quando o outro precisa dele realmente, ele vira as costas. Tolero isso não. Eu não tolero bêbado. Eu não tolero drogado, eu não tolero puta,
Eu não tolero esse tipo de gente. Assim, sim, você pode não tolerar, como eu também, muitas coisas eu não tolero. Mas que estamos errados, estamos. Precisamos ter paz para edificação do outro. Por quê? Porque eu só sirvo a Deus no homem. Eu não sirvo a Deus dentro de um ambiente, dentro de um quarto. Ah, o meu quarto é o lugar de eu servir a Deus. O meu quarto é santificado, é separado para Deus. Isso é mentira. Deus santificou o homem e quer santificar o homem e quer usar você para esse veículo de santificação. Quer usar o que você conhece, quer usar o que você estudou, quer usar o que você analisou. O homem serve a Deus no homem. Não julgue o seu irmão. Não condene o seu irmão. Mesmo que dê vontade de pegar e trucidar ele. Mas põe no seu coração amor. Sinta compaixão. Não deixa a falta de paz arrancar de você o grande testemunho de Deus. Eu não estou pregando para você, não. Eu estou pregando para mim, principalmente para mim. Essa palavra é muito bonita. Muito bem instruído Mateus, esse tema que ele escolheu. O homem serve a Deus no homem. Você serve a Deus no homem. Você serve a Deus no seu pai. Você serve a Deus na sua mãe. Você serve a Deus no seu irmão. Você serve a Deus no seu filho. Você serve a Deus no seu vizinho. Você serve a Deus no seu colega de rua. Você serve a Deus nos seus clientes. Você serve a Deus no meio da rua, nos botecos, nos que estão embriagados. Você serve a Deus na pessoa que está ali se prostituindo, se vendendo. Você serve a Deus assim. Tem muitas maneiras de servir a Deus, mas todas elas, você só vai poder servir a Deus no homem. Não tem como você servir a Deus fora do homem. Por isso que Jesus diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles e com ele. Não é eu sozinho. Eu sou o tal. Eu sou o santo. Eu sou a pessoa. Eu não me misturo. Eu não vou pegar. Eu não falo. Eu não tolero. Eu não abraço esse tipo de gente. Então eu vou te fazer um convite. Converta. Porque você só vai servir a Deus no outro. Joga fora a sua panca. Joga fora o hábito de se ficar retinho, de mostrar que tem uma posição social. Isso é lixo. Isso acaba. Mas o seu amor não. O homem serve a Deus no outro. É muito difícil eu pregar essa mensagem. Porque ela me comove. Ela me cobra. Eu estou refutando eu mesmo. Eu preciso servir a Deus mais nos outros. Porque tenho servido a Deus em muitos casos, em muitas pessoas sim, mas tenho deixado de desejar muitas e muitas e muitas outras pessoas. Por ter estupim curto, por não tolerar algumas coisas. Então, amor tem que ser igual. Do mesmo jeito que você ama seu pai e sua mãe, você tem que amar o outro. Porque nós somos uma família só. E não é família terrena. Nós somos uma família celestial. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que Deus em Cristo Jesus possa moldar, mudar-nos, transformar-nos, iluminar-nos para a sua verdadeira palavra. Que o homem serve a Deus no outro, no homem. O homem serve a Deus no homem. O homem não serve a Deus no carro novo, na igreja bonita, sabe? Na roupa de marca, de grife. Não, você pode até ter dinheiro para isso, mas não é aí que você está servindo a Deus. Ou nos montes, ou nos vales, ou no mar, ou no jejum. Não, você serve a Deus no outro, amando, tendo compaixão, buscando, pregando, testificando. Serve para mim essa mensagem. Eu preciso ter esse caráter cristão, sempre comigo. Eu tenho que servir a Deus no outro. E é a maior prova que existe do crente é se ele é realmente de Deus, quando ele verdadeiramente serve a Deus. Quando ele serve a Deus no outro. Que você ore por nós. Ore por este canal. Você, em nome de Jesus, dá um sininho aí, ó. Vai lá, dá um joinha para nós aí. Vai lá no sininho, coloca para todos, para você receber os nossos vídeos.
E que Deus em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, vos abençoe, vos guarde. E que você sirva a Deus no outro. Amém? Deus esteja com você. Continue nessa luta. Seja forte. Deus é contigo.